Novamente, irmãos, graça e paz. Hoje eu apenas nós vamos reproduzir aquilo que já foi cantado, mas principalmente confirmar por meio da palavra a questão da nossa comunhão uns com os outros, mas principalmente a nossa comunhão com o Senhor. Nessa série de mensagens, uma coisa que tem ficado muito clara, irmãos, e eu espero que para todos nós, e se não estiver, nós precisamos nos posicionar nesse sentido, é que algo precisa ficar muito claro. O Evangelho, ele deve ser uma resposta a todas as áreas da nossa vida. Nós entendemos biblicamente que há resposta do Evangelho para o trabalho, para os relacionamentos, para a caridade, para a questão da nossa lealdade, do nosso compromisso, a nossa visão de mundo. Isso é importante nós termos em mente. Até aqui o que nós percebemos da parte de Cristo é algumas correções em relação a certas distorções que ele tem presenciado por parte dos líderes religiosos. E em todo momento Jesus está direcionando as suas palavras aos discípulos e dizendo que eles não deveriam ir por aquele caminho, mas ir justamente pelo caminho prescrito pela Escritura. E algo que me fez refletir bastante essa semana é como a religiosidade, ela distorce todas as áreas da nossa vida cristã. Então, se o seu coração não é um coração movido pelo Evangelho, a religiosidade, a superficialidade, ela vai distorcer a sua vida de oração, ela vai distorcer o seu ministério, ela vai distorcer os seus relacionamentos. Seus relacionamentos vão ser superficiais, porque a partir da mesa do Senhor nós entendemos que a comunhão real e verdadeira nós só podemos ter com Cristo e com aqueles que estão em Cristo Jesus. Somente essas pessoas nós podemos chamar, além de amigos, irmãos espiritualmente. E nessa manhã, pensando nessa reflexão, penso que aquilo que o Senhor vai ensinar aos seus discípulos no Pai Nosso, reflete muito essa necessidade de encontrarmos no Evangelho a resposta para todas as áreas da nossa vida cristã, porque afinal o Pai Nosso nada mais é do que a voz de Cristo nos retirando da superfície da religiosidade. E pensando nisso, eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós iniciaremos a partir do versículo 5, lembrando que a oração do Pai Nosso, existem muitos aspectos importantes que precisam ser ali meditados, refletidos. Por isso a gente vai caminhar bem devagar mesmo, porque são pontos importantes que Jesus ensina ali aos seus discípulos. E hoje será somente uma introdução. O nosso objetivo nessa manhã é entender por que Jesus ensinou o Pai Nosso aos seus discípulos e a nós. E qual a necessidade dessa oração, no sentido de modelar não só o nosso momento ali de clamor a Deus, mas também toda a nossa vida cristã. Mateus capítulo 6, versículo 5. Hoje eu vou dividir as leituras, irmãos, entre a NVT e a NVI, ok? Então, algumas vezes eu vou projetar a NVI, outras vezes farei leitura da NVT. Diz assim a palavra do Senhor. Vou pedir à igreja que se coloque em pé, por favor. Aqueles que puderem, diz assim a palavra do Senhor. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas, nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta
e ore a seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios ou os pagãos. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem desta forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Oremos. Senhor, como diz o salmista Davi, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Que pelo poder do Espírito Santo, nossos olhos sejam abertos e possamos enxergar as maravilhas da tua lei, as maravilhas da tua palavra. Que o Senhor possa despertar em nossos corações desordenados o desejo, o deleite de adorar o Senhor, de estar na presença do Senhor, contemplar a beleza da tua santidade. A nossa oração nesta manhã, através da reflexão da tua palavra, Senhor, ensina-nos a orar nesta manhã, por graça, por misericórdia. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Queridos, é interessante que, para nós respondermos a pergunta por que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, eu penso que existem dois momentos aqui nesse texto que nós lemos, e eu gostaria de trabalhar em cima dele duas divisões apenas hoje. A primeira eu vou usar o seguinte título: Orando sem o Evangelho. E a segunda é Orando com o Evangelho. E nós vamos perceber como esse pequeno detalhe, ele pode fazer diferença nas nossas vidas. Aquilo que nós acabamos de ler nos versículos 5 a 8, Jesus repreendendo e advertindo também, repreendendo os mestres daquela época, os religiosos, mas ao mesmo tempo advertindo os seus discípulos. Os versículos 5 a 8 mostram como é você orar sem o Evangelho, sem estar encharcado pelas boas novas de Cristo. Porque até o presente momento, o que nós vemos aqui é uma mera performance. As pessoas, elas estão orando, elas ativamente e religiosamente estão fazendo alguma coisa, porém sem Cristo. E se não há Cristo, a oração simplesmente não faz sentido. Tanto Mateus como Lucas escrevem sobre a oração do Pai Nosso, mas é interessante a diferença entre os contextos, porque em Lucas, se os irmãos abrirem lá no capítulo 11, versículo 1, eu peço que os irmãos abram, nós vamos ver que o que motivou Jesus a ensinar aos seus discípulos a oração, foi que um deles disse: mestre, nós aprendemos a orar com João Batista, mas desejamos aprender com o Senhor agora. Como devemos orar? Ensina-nos a orar. E Lucas 11:1 vai dizer assim: certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Esse é o contexto de Lucas, perdão. O contexto de Mateus é um contexto de distorção. As pessoas estão usando a oração para um outro propósito, que não é o propósito bíblico, revelado na escritura do Antigo Testamento. Estão usando para buscar aprovação e reconhecimento humano. Em resposta a essa distorção, Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso. Mas refletindo durante a semana, irmãos, eu pensei, se eles aprenderam a orar com João Batista, por que virar para Jesus e pedir novamente para serem ensinados a orar? João Batista não era um profeta? E o próprio Cristo não disse mais do que um profeta? O maior.
porque mesmo assim, eles sentem essa necessidade do mestre lhes ensinar. E aqui eu penso, irmãos, como é gloriosa a doutrina da encarnação. Sendo Deus, ele se fez carne, habitou no meio de nós, para não só morrer, ser crucificado e ressuscitar, mas nos ensinar a orar. O Filho de Deus se tornou filho do homem, para que os filhos dos homens pudessem ser filhos de Deus. Ensina-nos a orar. Isso nos ensina, irmãos, como é importante o discipulado na igreja. Porque discipulado, a grande diferença de uma igreja quando existe discipulado e existe performance, é que no discipulado existe um aprofundamento do evangelho. Então, se você vai ensinar alguém a orar, se você vai ensinar alguém a evangelizar, a ler as escrituras, você faz isso com a intenção de aprofundar aquela vida nas boas novas de Jesus. Mas se você deixa esse aprofundamento de lado e coloca o indivíduo ou a pessoa simplesmente para trabalhar, esse é justamente o erro destes mestres. Vai ficar num plano da performance. Ah, então chegou fulano de tal, vamos colocar para trabalhar. Chegou outro, vamos colocar para trabalhar. E não há uma preocupação em aprofundar, fazer com que aquela pessoa crie raízes na cruz de Cristo. Isso muitas vezes fica em segundo plano. Essa é a diferença de uma igreja baseada na performance e de uma igreja baseada no verdadeiro discipulado. O mestre teve 3 anos para aprofundar os seus discípulos. Naquilo que eles já conheciam, que eram as escrituras do Antigo Testamento. Mesmo assim, ele abre as escrituras e discipula um a um. Voltemos agora à passagem de Mateus, de forma específica. Mateus, dos versículos 5 a 8, Jesus vai dizer: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas, quando nós orarmos, vá para o quarto, feche a porta, ore ao Pai que está em secreto, e o Pai que vê você em secreto recompensará. E quando vocês orarem, não fique repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, mesmo antes de vocês pedirem. Jesus reprova a oração pública daqueles religiosos. Mas não é pelo fato de ser uma oração pública, não é fato de ser uma oração na sinagoga. A sinagoga não é um problema para Jesus, a oração pública não é um problema para Jesus até este ponto. O grande problema que Cristo levanta aqui é a motivação, irmãos. O fato deles orarem em pé também não é um problema, porque isso já era uma prática naqueles dias. Os judeus, quando eles adoravam ao Senhor no templo, havia essa prática. E para nós hoje, independente da origem, do contexto religioso dos irmãos, para nós também não é um problema se os irmãos chegam na igreja e oram dobrando os joelhos, ou se os irmãos oram em pé, ou se a igreja bate palma, ou se a igreja não bate palma. A grande questão de Cristo é: qual é o fim disso? Porque o fim da oração deles é o quê? Visibilidade. Eles precisam ser vistos. E essa é a grande tentação. Esse é o grande perigo da igreja, que o pastor Eduardo acabou de falar. Porque a gente pode pregar querendo edificar o povo de Deus, mas a gente pode pregar também querendo visibilidade. A gente pode cantar querendo edificar e também ministrar a palavra ao povo de Deus, mas também a gente pode também querer visibilidade. E Jesus reprova isso. O fato deles orarem em pé é para eles buscarem o quê? Aprovação humana. Algo que não está longe do nosso coração, irmãos. Eu acredito que esse é o maior conflito que nós enfrentamos no cenário religioso e principalmente nas nossas batalhas individuais. Jesus falou para eles também não repetirem várias vezes, ficarem vivendo de repetições e mais repetições, achando que por muito falarem, mudaria Deus de alguma forma.
E aqui nós vemos o quê? Eles transformando a oração num discurso para Deus. Eles ainda não entenderam o papel da oração, mesmo sendo mestres, pessoas entendedoras da lei, pessoas que ensinavam ao povo, eles não sabiam orar de forma bíblica. A oração deles era apenas um discurso. Eu lembro de um sermão de Spurgeon. Hoje, depois que eu entendi a colocação que ele fez, às vezes eu dou risada sozinho, mas no dia que eu li o sermão, eu não entendi a metáfora que ele usou. Mas Spurgeon, ele faz a seguinte crítica. Ele diz, tem muitos crentes que quando oram, parece que ao invés de bater a porta, eles ficam rodeando a porta. Aí ficam orando, 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 e a palavra diz, batei. E eles não batem a porta. Na hora de preparar a mesa, ou seja, na hora de consumir o alimento, fica preparando a mesa, e agora? Quando vai ser a hora de comer o pão? Quando vai ser a hora de beber ali? De celebrar? Ficam rodeando, transformando em uma coisa longa. Às vezes algumas orações parecem declamações poéticas, mas na verdade não há essa motivação de falar e ter comunhão com Deus, que é o grande ponto que Jesus vai chegar. Um exemplo do Antigo Testamento sobre a prática da repetição, eu acho que fica muito claro lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 26, os irmãos podem ficar como lição de casa, mas é quando o profeta Elias desafia os 450 profetas de Baal. E aí ele convida aqueles homens a fazerem um sacrifício no Monte Carmelo, e ele vai dizer o seguinte, olha, se o Deus de Israel for o verdadeiro Deus, ele vai responder com fogo. Agora, se o Deus de vocês, que se chama Baal, que na verdade é um falso Deus, não existe, se ele responder com fogo de alguma forma, ok, aí ele vai ser o Deus de Israel. E eu sempre li essa passagem, irmãos, no sentido de que Elias, ele usou esse momento para provar que ele é profeta mesmo. Aqui vocês vão ver que eu sou profeta. Mas não era isso não, irmãos. Ali ele estava, na verdade, colocando diante de Israel, até zombando da cara de Israel, de certa forma, dizendo, olha, que ridículo o papel de vocês. Vocês conheceram o verdadeiro Deus, que no passado libertou vocês do Egito. Agora vocês estão com dúvidas se vão servir a Deus ou a Baal? Que coisa é essa? Então, hoje vocês vão ver quem é o verdadeiro Deus. A mensagem que Elias está passando diante dos profetas, dos falsos profetas, né? Corrigindo, dos falsos profetas e diante de Israel é o seguinte, o Deus que vai responder com fogo aqui é o Deus verdadeiro. Eu tenho uma relação real, verdadeira e genuína com Deus da aliança. Agora, o Deus que vocês estão buscando e adorando aí, Baal, dinheiro, lazer, reconhecimento humano, esse aí não vai responder. E no momento do sacrifício, irmãos, esses falsos profetas, eles ficam repetindo, Baal, Baal, responde-nos, e ficam repetindo. E aí o profeta chega um momento que ele faz até uma piada com a situação, viu? Eu acho que ele não está escutando vocês não. Ou seja, ele está mostrando ali que esse Deus não existe. São as mesmas vozes que falam conosco. O dinheiro chega e ele promete ser o nosso Deus. Ele promete salvação. E a gente fica ali, responde-nos, buscando respostas desse falso Deus. Mas quando somos confrontados pelas Escrituras, e ali vemos a revelação do verdadeiro Deus, o Deus da aliança, de fato, nós percebemos que não precisa você repetir, não precisa você mandar, decretar para Deus as coisas. A nossa oração, a nossa prática de oração com Deus, ela é baseada no relacionamento real e genuíno com Ele. Mas a grande acusação que Cristo faz é o quê? Aqueles homens transformaram a prática da oração em dever, em aprovação humana. Lembra que eu falei no início? A religiosidade, ela distorce tudo que é piedoso. Jesus, ele não está condenando a prática da oração pública, Jesus não está condenando a sinagoga, mas ele está condenando uma prática distorcida. E a prática distorcida, ela não invalida a prática verdadeira, irmãos.
Então, se há abuso numa igreja sobre determinado assunto, não quer dizer que aquele assunto não seja bíblico. Na verdade, é porque carece de correção. E para isso, Deus levanta pessoas, profetas, líderes, para corrigirem isso e denunciarem e também apontar o caminho de salvação. Mas o que isso tem a ver conosco hoje, para concluir este ponto, irmãos? Aplicando para os nossos dias, é bem o que eu já mencionei anteriormente. Se o nosso coração ele não estiver centrado no Evangelho, se Jesus não for revelado a nós, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não só a nossa oração, mas qualquer prática piedosa, seja a leitura da Bíblia, seja a caridade, seja a evangelização, seja o nosso ministério, qualquer prática que envolva essas coisas, sempre no nosso coração haverá uma motivação apenas levada pelo desempenho. Tudo vai virar desempenho na nossa vida. E o dia que esse desempenho falhar, nós vamos achar que Deus nos abandonou. E o dia que o desempenho não falhar e tiver tudo ok, nós vamos achar que está tudo certo. E aí vem a grande pergunta. Ok, eu entendi. Jesus está corrigindo essa distorção, mas a questão é, eu estou nessa lama. Eu estou na superfície da religiosidade. Eu reconheço a minha dificuldade em orar. E isso, irmãos, eu não estou direcionando a igreja no sentido de que essa superficialidade, essa dificuldade que nós encontramos muitas vezes com a vida e prática da oração, é uma coisa, é uma batalha única de um ou dois. É a nossa batalha. É a nossa batalha de todos os dias. Aquilo que você vai chamar de preguiça de orar, você vai perceber na oração do Pai Nosso que o problema, ele é mais profundo do que a preguiça, do que a indisposição, do que a nossa gestão de tempo. Aqui nós temos o exercício de nos confessar uns com os outros. Somos irmãos, né? Então precisamos ter a prática bíblica da confissão. E muitas vezes nas nossas confissões nós colocamos, olha, eu tenho orado muito pouco. Eu não tenho feito uma gestão bíblica e séria da minha vida de oração. Mas a questão é, essa preocupação, ela vem por causa de um relacionamento com Deus ou vem por causa de um desempenho? É isso que nós devemos perguntar. Quando você fica decepcionado porque você não leu a Bíblia o ano inteiro, você fica decepcionado porque conheceu pouco a Deus ou porque você não atingiu a meta? Percebem? Nós não estamos longe daquilo que esses mestres, muitas vezes, estão ensinando e praticando. Mas Cristo não nos deixa abandonados, sozinhos a nós mesmos. Ele não é um mestre severo que só fica cobrando performance. Ao contrário, Cristo ele dá uma resposta bíblica aos seus discípulos. Ele diz, este não é o caminho, este não é o jeito, mas eu vou apontar o modelo, o jeito certo. E aí eu gostaria de ir para o segundo e último ponto. Se o primeiro ponto é orando sem o Evangelho, agora nós vamos ver o que é você orar com o Evangelho. Quando o Evangelho ele desce como um bálsamo na sua vida, quando você é encharcado pelas boas novas de Jesus, o tom, a direção, a forma como o coração se dirige a Deus em oração é totalmente transformado. Versículos 9 e 10. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Existem várias divisões, irmãos, entre os comentaristas sobre a oração do Pai Nosso. A mais conhecida, e isso a gente pode fazer uma observação posteriormente, é que o Pai Nosso começa com uma invocação, petição, confissão e, por último, uma doxologia, que é um louvor a Deus, né? Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Essa questão a gente pode discutir posteriormente sem problema. Mas o ponto central, irmãos, é que quando o Evangelho, ele atinge as nossas vidas, ele transforma as nossas vidas, até a nossa oração ela é redirecionada por Cristo.
Veja que quando Jesus disse, Pai Nosso, o primeiro ponto que ele quis mostrar aos seus discípulos é, você está vendo a oração deles? Por onde que eles começaram a oração? Começaram por eles. Mas aqui Jesus disse, o ponto é, nós não iniciamos a oração conosco. Nós não iniciamos a oração com a nossa agenda. Nós não iniciamos a oração com a nossa urgência. Nós iniciamos a oração com Deus Pai. Alguém já disse, primeiro lidamos com Deus, depois lidamos com o mundo. Quantos líderes preocupados, quantos líderes publicando nas suas redes a preocupação com as decisões eleitorais, preocupados com esses assuntos, mas não estão lidando com Deus sobre esses assuntos. Por isso que o coração está desordenado. Jesus está mostrando aos seus discípulos que, quando nós oramos, nós não devemos estar conscientes de quem está ali vendo a gente, ou ouvindo a gente. Primeiro, é quem nós somos diante de Deus. Quando nós não estamos na igreja, essa é a grande primeira preocupação. Quem eu sou diante da sociedade? Não é. É quem eu sou diante de Deus. E Jesus traz uma palavra aqui maravilhosa. É uma verdade que já existia no Antigo Testamento. Mas Jesus, ele reforça essa verdade em toda a Escritura. Quando ele inicia a oração do Pai Nosso, ele diz, Pai. Pai. Enquanto, para as pessoas daquela época, a oração era um mero dever e obrigação, aqui Jesus está falando que a oração é um relacionamento genuíno com Deus. Porque o pai, ele se relaciona com o filho, e o filho com o pai. Oração é relacionamento, é expressão de comunhão. O diagnóstico de Cristo é, quando nós oramos, nós temos a sensação de que acabamos de cumprir uma tarefa, ou quando oramos nós temos a certeza e a convicção de que somos filhos em comunhão com o nosso Pai. Olha a diferença, irmãos. Não é tarefa, não é obrigação, é um relacionamento com Deus vivo e verdadeiro. É aquilo que o profeta Elias mostrou a Israel. Esse é o Deus da aliança, o Deus que foi revelado nas Escrituras. Nós poderíamos demorar bastante nesse ponto, né, irmãos? Mas não tem como não mencionar também a questão de que quando Cristo diz Pai Nosso, nós não podemos também ignorar a doutrina da Santa Trindade nas Escrituras. Se nós olharmos para essa oração, nós vemos que Cristo se dirige a Deus como Pai. Mas ao chamá-lo de Pai, ele diz, nosso Pai. Então Cristo também afirma a comunhão que ele tem conosco. Em outras passagens da Bíblia, diz que Cristo nos chama de irmãos. E ele não sente vergonha disso. Quando Deus ele quer nos restaurar a imagem verdadeira, a imagem restaurada, ele nos restaura a imagem do seu Filho. E quando temos comunhão com Deus, a Bíblia diz que nós precisamos ter comunhão com o Pai. E ter comunhão com o Pai é ter comunhão com o Filho. Ter comunhão com o Filho é ter comunhão com o Pai. E com o Espírito não é diferente. Tudo isso aponta, irmãos, para que em toda a Escritura, nós vemos que o grande plano, a grande intenção de Deus, o grande propósito de Deus é o quê? Nós participarmos dessa vida trinitária. Pai, Filho e Espírito estão envolvidos em todas as áreas da nossa vida. E isso, irmãos, faz total diferença, porque muitas vezes nós vamos para a doutrina da salvação, e às vezes a gente diz, não, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estão lá. É claro que estão, o Pai planejou, o Filho executou, consumou, e o Espírito Santo vivificou. Mas quando nós oramos, a Trindade também está lá. Às vezes nós olhamos para a nossa condição, para a minha oração, para o meu desempenho. Mas a Escritura, ela nos direciona a olhar para outro foco. Romanos capítulo 8, versículos 15, depois 26 e 27.
Paulo ele está incentivando os irmãos a orarem diante do sofrimento. Olha o que ele vai dizer para aqueles irmãos, versículo 15. Pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Veja a questão, irmãos. A questão não é, puxa, mas que preguiça que eu tenho de orar. Meu Deus, como a minha vida de oração é pobre. A questão é, se você não tem a convicção, a certeza de que você é filho, você na verdade vai se comportar que nem o irmão mais velho do filho pródigo. Eu estou em débito, eu preciso, suar na minha oração. E o primeiro ponto da oração é, o Espírito Santo já testificou no seu coração que você é filho, e que quando você ora, você se dirige a Deus Pai. Esse é o primeiro ponto. Depois ele continua, porque não é só Deus Pai. Deus Pai, estamos diante dele, mas é o Espírito Santo que confirma a grande adoção feita. Nós precisamos ser adotados espiritualmente. Versículos 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Tem isso, porque se você ora por 2 horas, a questão é, existe uma sabedoria perfeita em você, para todas as decisões, todos os direcionamentos, aquilo que você acha que Deus deve fazer ou não, nós precisamos do auxílio do Espírito, até nesse momento de fraqueza. Porque o Espírito sabe a vontade do Filho, o Filho sabe a vontade do Pai. Não existem 3 vontades, irmãos. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai. O Espírito Santo aponta para o Filho, o Espírito traz a verdade que o Filho ensinou. Não temos como orar sem a Trindade. Glória a Deus por isso. Continuando a oração, irmãos, existem 3 expressões nela que refletem um desejo pela glória de Deus. Jesus diz, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pois bem, a julgar, irmãos, pela fraqueza da nossa carne. De fato, eu acredito que só a introdução dessa oração faz com que o nosso mundo desabe. Porque parece que entendemos muito sobre oração, mas essas 3 expressões, elas, de fato, revelam aquilo que está no nosso coração. Nós temos urgências e necessidades? Temos. E eu confesso que muitas vezes as minhas orações, elas já iniciam com uma petição já. Eu já tenho algumas pendências, algumas aflições. Você já acorda aflito ali de manhã, você toma a decisão de orar e você já vai apresentando os seus pedidos a Deus. Deus, ele é tão misericordioso que ele atende, irmãos, porque nós temos o auxílio do Espírito, né? O Espírito, ele conhece a intenção e a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas o que é regra? O que é regra pela palavra é que toda vez que nós orarmos, nós precisamos começar por Deus. Se nós não vermos a beleza, a glória, se não houver esse desejo em santificar o nome de Deus, pelo reino de Deus, pela vontade de Deus, a nossa oração ela não vai fazer sentido nenhum naquele dia. Todas as vezes que Jesus ele pediu algo ao Pai, ele sempre fez uma observação, que o Pai fosse glorificado naquela cura, naquela restauração. E Jesus, em João 15, ele diz, peçam ao Pai, e o Pai será glorificado através da oração de vocês. Mas nós precisamos também reconhecer e confessar que existe essa fraqueza em nossa oração. A nossa oração muitas vezes não reflete esse desejo. Na verdade, o nosso coração ele é tão desordenado que ele está mais manchado pelo egoísmo do que pelo desejo da revelação do caráter de Deus.
Essas três expressões mostram para nós quem Deus é, irmãos. Ele é Pai, mas Ele é santo. Veja, a Escritura ela revela todo o caráter de Deus. Ela não faz um recorte de Deus, como nós fazemos muitas vezes. É muito popular entre as pessoas a ideia de que Deus é Pai de todos. Parece que é uma ideia que conforta, de certa forma. Mas, irmãos, biblicamente, se nós nos fecharmos só para esse aspecto e ignorarmos as Escrituras, nós vamos perder a profundidade daquilo que Deus revelou sobre si. Porque quando nós olhamos para a Escritura, tanto Antigo e Novo Testamento também, nós temos um Pai que não se compara com os nossos pais, imperfeitos, pecadores, por mais que zelem pela nossa educação. Eles são pecadores e falhos. Mas nós temos um Pai que é santo, irmãos. É um Pai que Ele não nos deixa abandonado no pecado. É um Pai que quer que nós participemos da santidade dEle. É um Pai que quer que sejamos transformados. Mas não para por aqui. Jesus disse que esse Pai, Ele também é Rei. Nós vamos, venha o teu reino. Ele reina. Ele é soberano. Ele faz o que Ele quer, como Ele quer. Nós somos o barro e Ele é o oleiro. E a nossa oração tem que ser a mesma oração de Cristo, a esse Pai soberano. Que seja feita a tua, não a minha. Eu sei que muitas vezes, quando nós pregamos sobre o amor de Deus e a ira de Deus, para as pessoas parecem que nós estamos pregando duas faces de Deus. Um Deus do Antigo Testamento com a cara fechada e um Deus que sorri no Novo Testamento. Mas essa não é a revelação da Escritura. A revelação da Escritura é um Deus amoroso que zela pela santidade. Um Deus que dá uma resposta ao pecado humano, mas com a salvação em Cristo Jesus. Essa é a revelação das Escrituras. Se há, de fato, se a ideia de que Deus é Pai de todos, ela é uma verdade bíblica, então cabe nos fazer uma pergunta com base nessa primeira parte da oração, irmãos. Se nós somos filhos, se todos são filhos deste Pai, a pergunta é, nós oramos pedindo que a vontade dele seja feita ou que a nossa vontade seja feita? Será que todas as pessoas de forma universal, quando oram ou, entre aspas, rezam, será que há um desejo universal de santificar o nome de Deus? Será que ao invés de estabelecer e procurar o nosso reino, será que o nosso coração busca o reino de Deus? Se todos são filhos, então esse desejo precisa universalmente estar no coração de todo ser humano. E não é isso que a Bíblia revela. Ela faz uma separação muito clara. Ou você vive nesta vida buscando construir o seu reino, ou você vive essa vida buscando o reino de Deus e a sua justiça. Eu gostaria de concluir o sermão fazendo um apelo, não só ao coração de vocês, irmãos, aqueles que nos visitam, mas ao meu próprio coração também, porque essa palavra, ela confronta a gente. Ninguém escapa da verdade que é ensinada no início dessa oração. Não importa quantas vezes você já orou, entre aspas, rezou o Pai Nosso, né? Teve essa prática. Somente aqueles que creram em Cristo para a salvação e foram tocados pelo Espírito, de fato, são filhos de Deus. E esta oração só se aplica a eles, unicamente. Quando você ora, você é movido pelo dever ou pela certeza de que você é filho de Deus e que nada pode separar você do amor de Deus. Ou você ora como um filho, como muitas vezes orei, irmãos, confesso. Ou você ora a Deus acreditando que hoje você pode ser filho de Deus, amanhã você pode ser filho do diabo, hoje você pode nascer de novo, amanhã você renasce novamente. Não há isso nas Escrituras. Nós não oramos com medo, porque o amor, ele espanta o medo. O amor, ele deve gerar certeza. A oração é um desempenho ainda para você, é uma atividade a ser melhorada, não tem essa expressão nas empresas, né? Melhoria contínua. A minha oração precisa de melhoria contínua. Isso se chama desempenho, irmãos.
Mas a Bíblia, ela oferece um caminho diferente. Ela diz que quando nós oramos, nós nos aproximamos diante do trono da graça de Deus. E outra, a Bíblia diz que quando você se apresenta diante do trono da graça de Deus, você não precisa ser um cínico. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa fazer uma oração ali, sabe, caprichada. Você pode ser genuíno e honesto com esse Deus. Você pode levantar e levar até Ele as suas demandas. Você pode levar até Ele a sua incredulidade, a sua dúvida, a sua crise de fé, a sua depressão. Você pode levar tudo isso. Porque esse trono é um trono de graça e misericórdia, que vem ao nosso socorro. Quando vamos a Ele, nós buscamos essa necessidade de graça e de cura para os nossos pecados. Você pode ser honesto, você pode ser genuíno diante de Deus, não precisa de performance, não precisa se esconder, Ele já conhece aquilo que nós vamos pedir. Mas se tem alguém aqui que ainda está na superfície da religiosidade, isso pode incluir pessoas com vários anos de igreja, pode incluir você que está vindo a primeira vez aqui. Algo novo ouvir evangelho, boas novas, para você é algo desconhecido. E você fala, não, eu quero me aprofundar nisso. Eu quero conhecer isso. Eu quero saber o que é essa boa nova. Pois bem, a boa notícia é, nós não somos deixados sozinhos em nossa oração. Deus Pai, para aqueles que se aprofundam no evangelho, a Bíblia diz que Ele é por nós. A Bíblia diz que nós, quando oramos, estamos em Cristo Jesus. Nós não oramos vestidos pela nossa performance, mas oramos diante de Deus vestidos pela justiça de Cristo, pela qual cremos e somos declarados filhos de Deus. E somos sustentados em nossas fraquezas pelo poder do Espírito. Irmãos, todo esse pacote se chama oração. Precisamos orar para que Cristo se revele a nós, dia após dia, na sua palavra, desta forma. E com certeza os nossos corações, eles serão reorientados a uma oração genuína e real com Deus. Oremos. Senhor, que responsabilidade, Pai, nós sentimos ao ler e meditar na Tua palavra, Senhor. Mas aqui todos nós, Senhor, todos, absolutamente todos, reconhecemos que nós temos necessidade de graça, necessidade de misericórdia, Senhor. Para a nossa vida, em todas as suas esferas, que o Senhor abra os nossos olhos, possa despertar o nosso coração para uma vida genuína de oração, Senhor. Que nós aqui, como comunidade, possamos ser participantes neste aspecto, ó Deus. Não apenas pelo senso do dever, do quanto estamos pobres e em débito em relação à oração, mas é porque o Senhor se revelou a nós como Pai. E o Senhor mesmo disse para nós batermos. O Senhor mesmo nos ensinou a orarmos segundo a Tua vontade. E o Senhor nos direcionou a orar pelo Teu reino. Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, Pai, o reino que nós procuramos estabelecer muitas vezes. Como somos tentados, Senhor. Logo ao levantar pela manhã, Senhor, a buscar e construir o nosso próprio castelo, nosso próprio reino de aprovação, de visibilidade. O Senhor conhece o som dos nossos corações. Mas glorificado seja o Senhor, que pelo seu Espírito pode quebrar esse pequeno reino, pode arruiná-lo e pode nos reerguer em Cristo Jesus nessa manhã. É a nossa oração. Amém.